Amados irmãos e irmãs, ouvintes e telespectadores do Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos aqui em mais uma edição do programa EBD em Síntese. Neste quarto trimestre do ano de 2020, estamos estudando lições bíblicas no livro de Jó. Temos estudado já 10 lições neste trimestre, estamos caminhando para o final do ano, final do trimestre. Hoje, 30 de setembro de 2020, Dia Nacional de Missões. A lição de hoje, a lição de número 11, vamos estudar a respeito da teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina, então vamos estudar esse aspecto aí do sofrimento, sobre essa questão se é ou não é uma oportunidade para Deus nos corrigir ou nos ensinar e assim por diante. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Jó, capítulo 36, versículo 15, que diz assim: Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então a gente precisa entender essa questão da teologia do sofrimento ao longo de toda a revelação bíblica da palavra de Deus, porque a gente sabe que na época de Jó, eles não tinham acesso às escrituras. O livro de Jó é muito antigo, a história de Jó é muito antiga, data da época de Abraão, e não tinha ainda a lei, não tinha ainda as escrituras. Então eles tinham um conhecimento de Deus ainda bastante limitado, porque a revelação progressiva de Deus ainda estava bem no seu início. E a gente viu ao longo das lições anteriores a questão das explicações que os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, eles deram explicações sobre o que estava acontecendo com Jó, como é que se explicava aquela provação, aquele sofrimento de Jó. E a gente observa que Elifaz, Bildade e Zofar, eles não foram capazes de explicar exatamente o que estava acontecendo com Jó. Isso só mostra as limitações humanas, o quanto o ser humano é limitado e não conhece a sabedoria divina que vem do alto, conforme já estudamos aqui em lições anteriores. E agora, nesta lição de número 11, entra em cena um quarto amigo de Jó, mais jovem do que os outros três, que é o Eliú. Então, o Eliú, ele é jovem e ele agora entra no debate, no diálogo, porque ele fica um pouco indignado com Jó, porque Jó se justificava a si mesmo mais do que a Deus, porque Jó, nos seus questionamentos, não entendia o porquê de estar passando por aquela provação, e aí Eliú entra naquela ideia de querer defender Deus, e ele acerta em umas coisas, mas, porém, ele erra noutras. Então, a nossa lição de hoje tem 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. No tópico 2, vamos destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E no tópico 3, nós vamos afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar, para nos ensinar alguma coisa. Então, o grande tema, o grande ponto central da lição de hoje é esse aspecto pedagógico do sofrimento. O sofrimento na vida do cristão deve ser visto também como um meio pedagógico. É verdade que alguns sofrem por causa dos seus próprios pecados, como diz a Bíblia, de que se queixa o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. É verdade que existe a lei da semeadura e da colheita, de modo que alguns eles sofrem consequências dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas, mas nem todo sofrimento é por causa disso. Então, nem todo sofrimento é retribuição por um mal feito que alguém fez. Então,
a gente precisa entender que muitas pessoas, a exemplo dos amigos de Jó, só entendiam uma parte da verdade. Eles só conheciam parcialmente a verdade, e a verdade, ela tinha vários aspectos que não pôde ser compreendida integralmente por nenhum amigo de Jó. Então, por isso que é importante a gente entender tudo o que a Bíblia diz a respeito de cada tema, a respeito de cada assunto. Então, o sofrimento ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover crescimento e desenvolvimento do cristão. A gente sabe que só existe sofrimento no mundo, só existe o mal no mundo por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, e assim passou a todos os seus descendentes. Então, neste mundo no qual vivemos, tem sofrimento, tem aflições por causa do pecado. Porém, Deus, ele também usa o sofrimento, as provações, as tribulações, para poder moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter. Ele usa como meio pedagógico. Então, nós veremos na teologia de Eliú, exposta em grandes discursos teológicos, dos capítulos 32 a 37 do livro de Jó. E esses discursos de Eliú se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Então, aqui no tópico 1 da nossa lição, o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Através do sofrimento, nós aprendemos mais a respeito de Deus, algo a respeito do Senhor. Então, neste primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Por que Deus não explicou a Jó aquilo que Jó estava acontecendo? E Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Tem hora, irmãos, que Deus dá alguma explicação para nós, mas tem hora também que Deus não quer explicar nada. Então a gente precisa entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. E tem hora que a vontade de Deus se revela mostrando para nós, revelando para nós o que é que está acontecendo, e tem hora que a revelação de Deus se traduz em silêncio do Senhor. Então tem a hora de falar, tem a hora de ficar calado. Segundo Eliú, Jó não estava ouvindo a voz de Deus porque Jó estava com orgulho, com soberba. E Eliú diz que Deus fala por meio de visões, Deus fala de diversas maneiras, sonhos, revelações, etc. Mas a soberba de Jó, ele querendo se justificar a si mesmo, não permitia ouvir a voz de Deus, né? Então, se mesmo Deus sendo transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso que Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus. Então, Eliú, ele coloca toda a culpa em Deus. Eliú coloca toda a culpa em Jó. Mas a gente sabe, irmãos, pela palavra de Deus, que nem sempre quando Deus não fala ao homem, não é porque o homem está em pecado. Por exemplo, no caso de Saul, Deus deixou de responder a Saul, mas por causa do pecado de Saul. Quando o homem perde a comunhão com Deus, corta o canal de comunicação entre Deus e os homens. Porém, Deus também pode ficar em silêncio, não por causa do pecado do homem, mas porque Ele quer, Ele acha melhor assim. Deus não tem a obrigação de nos dar explicações a respeito de tudo o que está acontecendo. O jovem Eliú acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho e por isso ele não estava tendo a capacidade de ouvir a voz de Deus. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e os homens. A enfermidade, a tribulação, a provação tem um poder muito grande de quebrantar o coração do homem, de amolecer os corações de pedra e tornar o homem mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então, por causa
dela, da enfermidade, Deus pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, ele é soberano, ele fala quando ele quer, tem hora que ele quer falar, tem hora que ele quer ficar em silêncio, e nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para cada momento da nossa vida. E é verdade também esse aspecto de que se a pessoa é soberba e insensível à voz de Deus, muitas vezes não vai ouvir aquilo que Deus falar para ela. Vamos fazer a primeira pausa do nosso programa de hoje. Já já a gente volta para estudar o segundo tópico da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa de hoje estudando a lição de número 11, que tem como título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Este programa está sendo transmitido pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora FM 96.3, por meio da TV AD, aqui em Mossoró, da TCM, e por meio das mídias e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nesta lição de hoje, lição 11, baseada aí nos discursos de Eliú proferidos para Jó, o ponto central da nossa lição é que o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. Então, nós já estudamos no bloco anterior o tópico 1 da nossa lição, onde explicitamos que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. O Eliú, ele defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Eliú acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Então, a gente observa aqui, nesses discursos de Eliú, como também dos demais amigos de Jó, eles acertam em umas coisas e erram noutras coisas. Agora, no tópico 2 da nossa lição, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Então, nesse tópico 2 da nossa lição, vamos destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. É importante, meus irmãos, nós entendermos que nenhum atributo de Deus se sobrepõe aos demais atributos do Senhor. Todos os atributos de Deus são igualmente importantes e eles coexistem em Deus de forma equilibrada. A gente separa, subdivide, decompõe em partes essa questão dos atributos de Deus, a soberania, a justiça, a santidade, o amor, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, etc. A gente decompõe em partes para poder estudar, etc. Mas, na verdade, tudo isso ocorre de maneira junta em Deus, na pessoa de Deus, no caráter de Deus. A gente não pode separar uma coisa da outra. Então, Deus, por exemplo, ele é justo, soberano e santo, mas também Deus, ele é amor, ele é Deus misericordioso. Então, a gente precisa entender que todos os atributos de Deus, eles coexistem simultaneamente e têm a mesma importância. Não há um desequilíbrio, não há uma sobreposição de um atributo sobre o outro. O problema é que muitas vezes as pessoas enfatizam apenas um atributo de Deus em detrimento dos demais. E aí revela uma imagem de Deus, uma teologia a respeito de Deus equivocada. Então, quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Na perspectiva de Eliú,
o que Jó estava falando era uma loucura, porque como pode Deus agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contrariaria a sua própria natureza. É verdade, Deus não age jamais de forma injusta, porque isso contraria a própria natureza de Deus. Ele diz em Jó 34:10, por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal e do Todo-Poderoso o praticar da iniquidade. Versículo 12, não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Então isso é verdade. Agora, muitas vezes, o conceito de justiça que o homem tem, às vezes é equivocado. Às vezes tem coisas que o homem acha que é injusto e Deus acha que é justo. Às vezes tem coisas que o homem acha justa, mas Deus acha injusto. Então, como saber se algo é justo ou não aos olhos de Deus? Então, nós precisamos entender isso com base na revelação de Deus e não na nossa percepção humana limitada. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Então, Eliú, ele diz que Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. A lei da semeadura e da colheita. Está certo, é verdade isso. Só que a gente sabe pela Bíblia que isso aí é apenas uma faceta, um aspecto da verdade. Essa não encerra toda a verdade. Tem outros aspectos também. Ele disse também que Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Essa questão, esse conceito da soberania de Deus, que Deus faz o que Ele quer e não dá satisfação a ninguém, é verdade, irmãos. Só que tem um aspecto importante, é que Deus ele não faz nada que contraria a sua palavra. Deus não faz nada que entre em choque, em contradição com aquilo que Ele com a sua própria natureza. Então, quando a gente pensa em categorias humanas de uma pessoa, por exemplo, um homem que é soberano, que faz o que ele quer, a gente sempre tem uma imagem de uma pessoa autoritária, um déspota, uma pessoa prepotente, que comete abuso de autoridade. Só que Deus não é assim, Deus não é dessa forma. Ele é soberano, Ele tem tudo no seu controle, no controle de todas as coisas, mas Deus ele não faz nada que vai de encontro à sua própria natureza revelada nas Escrituras. Então, a gente precisa entender isso. Então, Eliú fala toda essa defesa aí de Deus, mostrando o caráter justo de Deus. A defesa da soberania de Deus, tópico 2.3. Atente para a seguinte pergunta que Eliú faz em Jó 34 e 33. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Então, isso é verdade. Isso é um aspecto da verdade. Só que Deus também tem outros atributos. Nenhum atributo de Deus se manifesta se sobrepondo aos demais. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, Eliú, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Então, é uma pressuposição errada. Então, tanto os três primeiros amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, como também o quarto, Eliú, nas suas argumentações, ele parte do princípio que Jó tinha cometido pecado, que Jó estava errado. E aí ele constrói sua argumentação em cima dessa pressuposição falsa. Em segundo lugar,
Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. É isso que a gente está enfatizando, irmãos, nesta lição de hoje. Não podemos enfatizar demais um atributo de Deus em detrimento dos demais, porque isso não ocorre na prática. Todos os atributos de Deus, eles coexistem de forma harmônica. Você não pode enfatizar apenas um lado da verdade. Tem que enfatizar também o outro lado da verdade. O diabo, ele, na tentação de Jesus lá no deserto, ele falou, olha, pule daqui de cima para baixo, porque está escrito que os anjos vão te proteger e tal. Mas Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele falou o outro lado da verdade. Então, irmãos, enfatizar só um lado da verdade é a mesma coisa que mentir. Para Eliú, Deus havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Então, isso é muito importante. Então, sintetizando e concluindo esse tópico 2 da nossa lição de hoje, para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus, porém, Eliú erra, ele falha em não destacar a questão do amor. Ele coloca a soberania de Deus sobrepondo o amor de Deus, e isso é um erro. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Então, o texto áureo da nossa lição, em Jó 36:15, diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Então, Deus é aquele que se revela para nós, fala conosco, nos ensina algo a respeito dele, da vida e do mundo, mesmo diante da provação, da opressão e da tribulação. Por isso, irmãos, que o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo da lei da semeadura e da colheita, mas principalmente educativo. Todos nós passamos por tribulações, e diante das provações, das tribulações, do sofrimento, a gente tem que perguntar menos por quê e perguntar mais para quê. A gente tem que se preocupar mais com o que é que eu devo aprender, o que é que eu posso aprender diante desse sofrimento para sair dele mais maduro, conhecendo melhor a Deus. E não ficar perguntando a Deus o porquê, quais são as causas, por que aconteceu aquilo. Então, no tópico 1 da lição de hoje, nós explicitamos que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Destacamos no tópico anterior, no bloco anterior, que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. Isso, irmãos, é fundamental, né? Eliú, ele destacou que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Porém, Eliú se equivoca, né, em colocar essa soberania acima do seu amor, pois Deus também é amor. Então, o mesmo Deus que é justo, que é soberano, também ele é amor, ele é amoroso, ele é misericordioso. Então, Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. É o que vamos tirar aqui desta lição. O tópico 3 da nossa lição diz que o sofrimento é um instrumento pedagógico de Deus. Irmãos, Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrerem. Deus não tem prazer no sofrimento das suas criaturas. O sofrimento existe no mundo por causa do pecado. Deus criou o homem em verdadeira justiça e santidade, colocou ali no jardim do Éden,
e Deus não criou o homem para viver no sofrimento. Porém, o homem desobedeceu a Deus e pecou, e assim o homem está colhendo os frutos das suas próprias escolhas. O sofrimento no mundo é consequência dos nossos próprios pecados. Deus não se alegra por isso. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Quando nós estamos passando por tribulações, pelo sofrimento, por provações, Deus não fica alegre. Deus não fica alegre com isso. Tá certo? Então isso é muito importante. Agora, Deus ele é poderoso para evitar que a gente entre em determinada provação. Deus é poderoso para nos livrar no meio da provação. Deus também é poderoso para deixar que a gente passe todo aquele período de provação, mas Ele está conosco, nos dando graça, nos ajudando, para que a gente possa sair vitorioso. Então, o importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Então, o sofrimento tem um caráter pedagógico para nos ensinar. Eliú também crê dessa forma, né? Eliú estava com um pensamento semelhante ao dos seus colegas, dos seus 3 amigos, naquele pensamento da lei da semeadura e da colheita, que Jó estava sofrendo porque tinha em pecado, algum problema tinha acontecido com ele, etc. Eles não estavam entendendo o trabalhar de Deus, a vontade permissiva de Deus, a vontade de Deus de permitir que Jó passasse aquela situação. Então, Eliú, de certa forma, também cria semelhante aos seus amigos, mas Eliú, ele acrescenta algo mais, ele traz uma informação nova ao debate, e ele, embora compreenda que durante a sua aprovação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Então, isso aqui é muito importante. Então, nesse aspecto, Eliú estava certo. Nesse aspecto de mostrar que o sofrimento tem um caráter pedagógico, que nós podemos aprender com o sofrimento, e a gente vai ver lá no final do livro de Jó, que de fato Jó aprendeu com o sofrimento, que Jó aprendeu e conheceu melhor a Deus diante daquelas tribulações. No capítulo 36, versículo 26 de Jó, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Irmãos, Deus é grande, Deus é infinito. A nossa mente humana, e principalmente porque somos pecaminosos, não é capaz de entender todas as coisas de Deus. Então precisamos ter fé no Senhor, confiar em Deus, que Ele não deixa que a gente seja provado além do que a gente possa suportar. Nós não podemos primeiro entender tudo para depois crer. A gente tem que primeiro crer. Quando a gente crê primeiro, Deus nos faz entender muitas coisas, mas tem coisas que nós não entenderemos jamais, porque o que foi revelado é para nós, e o que não foi revelado é para o Senhor. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Somente quando a gente for para a glória é que a gente vai ter um entendimento mais completo a respeito das coisas de Deus. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra Deus. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Então nós precisamos entender, compreender que Deus, Ele é Deus de justiça, é Deus soberano, mas também Ele é Deus de amor, Ele é Deus misericordioso. E mesmo no sofrimento, Ele nos ensina muitas coisas. É uma ação pedagógica de Deus. Nós somos tão falhos, irmãos, que determinadas lições de vida, determinados conceitos, a gente só aprende na prática. A gente só aprende passando pela escola do sofrimento. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo pôde dizer: sei estar abatido e sei ter em abundância.
em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente precisa buscar de Deus essa capacidade de se adaptar a essas diferentes circunstâncias, essa plasticidade, essa resiliência, essa capacidade de viver em contentamento, de viver satisfeito com Cristo em toda e qualquer situação. É um aprendizado, é algo que a gente precisa aprender, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, tanto a ter fartura como a ter fome, a ter saúde ou passar por enfermidade. Em toda e qualquer situação, temos que confiar no Senhor, temos que confiar em Deus, porque Ele jamais nos abandonará. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, já partindo aqui para a conclusão da nossa lição de hoje, nós vimos aí esses 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, Eliú defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Eliú acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Depois, Eliú destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Mas, porém, Eliú erra em colocar essa soberania acima do amor de Deus. Eliú se equivoca em enfatizar a justiça de Deus e a soberania de Deus em detrimento do amor de Deus. E nós aprendemos na lição de hoje que todos os atributos de Deus são igualmente importantes. E Eliú, finalmente, ele acerta numa coisa muito importante, que é o caráter pedagógico do sofrimento. Deus usa também o sofrimento para nos ensinar lições de vida muito importantes, para fazer a gente conhecer melhor a Deus de uma forma maravilhosa que não conheceríamos de outra maneira. Então, tem coisas que só aprendemos na escola do sofrimento. Amados irmãos e irmãs, assim nós concluímos o estudo da lição de hoje, da lição de número 11. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio Libertador FM 96.3, como também pela TV AD. Participe da escola dominical da sua congregação, vamos estudar a palavra de Deus e assim sermos abençoados. A paz do Senhor, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.